sempre foi Love. amor. Olha só, nunca foi sorte, sempre foi amor. E esse amor aqui, vocês sabem que existe vários amores, né? Já teve outros amores. Não tem a música lá? Perderam a referência? Ela foi no gospel. Você vai apaixonar. Essa aí mesmo. Olha só, existe o amor ágape, existe o amor eros. E esse amor que a gente está falando, ele é aquele amor que Paulo, quando ele escreveu a carta à igreja de Corinto, no capítulo 13, diz: ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, sem amor, nada disso valeria a pena. E por fim ele diz: entre a fé, a esperança... Ó, o irmão tá confirmando ali, ó. Ele tá ali, tipo, entre a fé, a esperança e o amor, o maior delas é o amor. Porque God is love. Meu Deus, mandei em inglês! Bilíngue em inglês. Que isso? Porque Deus é amor, cara. E eu acredito que se tem uma coisa que, enfim, que a gente vive no nosso meio, inclusive Jesus fala que a forma da gente reconhecer quem é discípulo dele é no amor que eles estavam. A igreja crescia em amor, unidade, crescimento. Mas eu queria jogar pra vocês, tudo que eu disse, isso faz sentido? Yes. Se você não falasse isso, não ia ser eu. Quando você entrega a sua vida por outras pessoas, a única motivação é o amor. Se ele foi disposto a ser pendurado num madeiro, foi por amor. Foi a maior prova de amor. Foi a maior. Maior prova. A maior prova de amor, cara. O amor é o que o amor faz. Não é o que o amor fala, não é o que o amor parece ser. O amor realmente, ele é a atitude. É uma decisão. Mas às vezes a gente não ama com sentimento, mas a gente ama na obediência. A gente decidiu amar aquela pessoa pela obediência. Então eu acho que o amor, ele tá muito além do sentimento, assim, da paixão. E quando diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, ele deu o seu único filho, ele teve uma atitude em cima disso. Ele não chorou, ele não ficou triste, ele não só sentiu. Ele teve uma atitude em cima disso. Então não tem como dizer que você ama a Deus se você não tem atitudes em cima do amor para Deus, entende? Não tem lógica você dizer que ama a Deus, você dizer que ama o seu próximo se você não tem atitudes para isso. O nosso amor é provado nas nossas atitudes. Eu acho que João 3,16, cara, se um dia chegasse assim, fala assim: meu irmão, acabou Bíblia, eu só falar bem assim, só me vê aquela página onde tem: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça ou morra, mas tenha vida eterna. E tipo, Deus já ama a gente, e ele sabe disso. A gente tem que mostrar o nosso amor a ele. Assim, falar que a gente ama a Deus, qualquer pessoa pode falar. Mas são as atitudes, igual ela falou, que vai provar a sua aliança com Deus. Até onde você ama ele. Isso só me lembra de quando Jesus ele faz 3 perguntas. Acho que todo mundo lembra dessa historinha. Esse foi um fato clássico, né, velho? Claro, já até sei. Ele chega naquele discípulo que provavelmente, pelo que a gente lê, era um cara que ele se orgulhava de ser tipo de Jesus. Ele queimava, ele cortava a orelha. Ele era o cara. E Jesus faz uma pergunta pra ele e fala assim: Pedro, tu me amas? Uma vez. Uma vez. Aí, claro, Jesus, eu te amo. Pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Gente, tinha gostado do coral, vocês fizeram um coral agora. Foi quase um jogral aqui. E ele respondeu de novo: é claro, Senhor, que eu te amo. E pela 3ª vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro já devia estar bolado. Jesus, já disse que eu te amo. E Jesus fala: então apacenta as minhas ovelhas. Amor é atitude. E eu ainda acho que além da atitude, o que Pedro fez antes com ele? Negou ele quantas vezes? 3 vezes. Jesus responde a traição com amor. 3 vezes ele nega, 3 vezes. Ele pergunta: você me ama? Amo. E para onde ele aponta o amor dele? Para onde a cruz apontou, cara? Pro perdido, cara.
Que isso, eu tô muito inspirado. Gente do céu. Agora vamos lá. Eu acho que até quando Deus, ele tem uma coisa que ele fala, né? Que a gente tinha que buscar ele de todo o coração, de tudo que a gente tem. E até quando a gente buscar ele, a gente vai achar, mas às vezes o nosso coração fica dividido, né? Com outros amores. Sim. Esse é um desafio. Esse é o perigo. Esse é o quê? Aí que mora o perigo. Aí que mora o perigo, Mr. Leite. É porque o nome dele é Leite, gente. Só Leite mesmo. Inclusive ele caiu, todo mundo falou, nossa, o leite derramou. Ai, ainda bem que não gravou, cara. Essa foi boa, velho. Pode chorar pelo leite derramado. Não pode chorar pelo leite derramado. Mas voltando pra Jesus assim. Voltando pra Jesus. voltando pro que interessa, né? Pro propósito maior. Mas eu acredito que essa é a verdade, cara. E a cruz, eu acho que ela é... pra mim, fala assim, eu acho que é a maior história de amor da humanidade, foi aquela cruz. Porque ela veio reparar os dois principais tipos de amor, que era do homem para com Deus, imagine aqui, né? Do homem para com Deus, e o amor horizontal, do homem pro homem. Amar a Deus sobre todas as coisas, E né? o próximo? É a cruz, velho. Caraca, meu irmão, toca aí, velho! Pastor, só dando uma ênfase também, né, que Deus fala o seguinte na Bíblia, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Ou seja, uma decisão, você decidiu estar com Ele, você decidiu amar Ele, né? E quando você decide amar alguém, você meio que troca a sua vida, você não troca a sua vida. Você decide unir a sua vida com outra pessoa. Ou seja, quando Deus ele fala todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão unidos com Ele, né? Isso é muito top também. Pastor, quando entra amar o teu próximo como a ti mesmo, às vezes isso se torna um pouco meio banal, né? Porque assim, eu amo o Mateus porque eu convivo com o Mateus, eu conheço o Mateus, eu sei quem é o Mateus. Mas e aquela pessoa que eu não conheço, que tá lá fora, que se droga, que se prostitui, né? Que tem uma vida completamente diferente. E essas pessoas eu também devo amar? Com certeza elas também precisam de amor. Então, e muito mais do que o irmão que tá do meu lado. Porque é fácil eu amar meu irmão, porque ele tá do meu lado, eu convivo com ele todos os dias. Agora aquelas pessoas que precisam da palavra de Deus, que precisam verdadeiramente do amor dele, e muitas vezes a gente se cala e não ama essas pessoas. Deixa eu te perguntar, cara, amar o próximo como a ti mesmo, será que você se ama mesmo em um amor próprio? Exatamente. Será que você se O amor próprio, onde ele está? Isso é poderoso. E eu acredito que esse é o nosso desafio. A gente tem que amar, a gente tem que nos amar. E quando a gente ama, esse amor derrama sobre quem está perto da gente, né? Exatamente. Até porque tem pessoas hoje em dia que elas não acreditam no amor. Elas acham que o amor não existe. O amor, ele tá muito banalizado ultimamente. E ela fala assim, mas quando a gente chega e fala, Jesus morreu na cruz por você. Aí ela, mas morreu na cruz por todo mundo, morreu por você. Mas é entender que se ele tivesse que morrer apenas por você, apenas por cada um aqui, apenas por uma única pessoa, ele morreria por amor. Então é entender que esse amor, ele veio de Jesus e que ele existe sim, através de Jesus. Que se ele precisasse morrer apenas por uma única pessoa, apenas por uma única vida, ele morreria. É lindo o que a gente está falando. Certo? Tá escorrendo lágrimas aqui. Mas o amor é o que o amor faz. Eu acho que todo mundo tem uma história de amor pra contar na vida. De alguma loucura que você fez por alguém. Se ou não, igreja. Sim. Quem já fez... Só quem fez, respira. Cara, eu acredito que o amor realmente ele é atitude. Alguém tem alguma história que você fez assim que... Você lembra assim, que você fala, cara, esse dia foi muito louco. Eu tenho. Uau! Teve uma época que eu tinha uma discípula que ela só podia fazer o IV, Instituto de Vencedores, no domingo de manhã. E eu tinha que adequar toda a rotina da minha vida para eu conseguir acompanhá-la no Instituto de Vencedores, porque eu fazia questão de fazer isso.
E durante todos os módulos eu ficava esperando ela fazer a aula para eu poder ir embora com ela. E teve uma vez que a gente não tinha dinheiro para pegar ônibus. Ou pegava um ônibus para ir até a rodoviária, ou pegava o ônibus para voltar para casa. E aí a gente saiu da igreja num sol de meio-dia e foi andando até a rodoviária. E pra mim aquilo foi uma demonstração de amor, porque eu não precisava estar passando por aquilo, mas eu decidi fazer algo por alguém. Ainda que ela não reconhecesse, tivesse entendimento daquilo, era uma forma de gratidão pelo que Deus fez comigo. E o amor, ele é incondicional, né, cara? Exatamente. Ele não tem condição, não é o que ela fez. Até porque se tivesse condição, Jesus só ia morrer depois que a gente escolhesse ele. Nossa. Não, pastor, a gente ri, mas lembrei de uma história também, inclusive. Que eu tava no colégio, eu tinha um rapaz que ele era, nossa, ele dava um trabalho assim pros professores, a galera, ninguém se entendia com ele, era um cara assim que ele não estava com ninguém, assim, muito problemático e tal, e as pessoas julgavam, falavam, aquele moleque ali não presta, aquilo ali não vai dar em nada, os professores falavam, todo mundo falava. E ele era um cara muito complicado, assim. E ele tinha, assim, um espírito de... Dava pra ver que ele era muito rebelde e tudo aquilo. E ele também tinha uma situação que a galera dava muita risada disso. Mas ele tinha um odor muito forte. O menino, ele exalava um odor muito ruim. E que idade era isso? Ah, eu tinha... Quando você é novo, eu tinha uns 12 anos. 12 anos. Então, meu irmão, imagine. Nossa, imagina. E nessa situação, todo mundo, ninguém gostava do menino, ele brigava com a galera, xingava, ele era assim, era aquele tipo de pessoa muito problemática. Uhum. E nesse dia, eu vi esse menino chorando. Do início da aula, passou uma aula, passou 2 aulas, e eu olhando, eu incomodado, esse moleque tá chorando, por que ele tá chorando, velho? E Deus, Jesus começando a mover meu coração. Tá chorando, ele tá chorando. Deu 1, 2, 3 aulas, deu um intervalo, e eu incomodado, eu não fazia nada. E eu olhei e eu falei, cara, o que eu vou fazer? E ninguém tinha a menor coragem, os professores, os alunos, ninguém tinha coragem de abraçar, ninguém tinha coragem de chegar e falar alguma coisa. E eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E esse menino, ele suava e ele exalava um odor muito ruim. Ele sentava longe de todo mundo e ele todo cheio de lágrimas, assim, chorando e aquele negócio. E eu falei, esse menino precisa de um abraço. Ele não precisa que eu fale, ele precisa de um abraço. E não era uma coisa que eu tinha pensado, era uma coisa assim, o Espírito Santo me incomodando, falando, vai lá e abraça ele. Eu, Deus, como eu vou abraçar? Eu colocando condições, eu falando, não tem como, o menino não vai, ele vai me dar um soco, ele era meio muito louco assim. E Jesus, o Espírito Santo falando, abraça, e eu pondo condições. E Jesus falou, ama sem condições. Uau. E eu nem conversava com ele, ele falou, ama sem condições. E eu falei, meu Deus. E eu fui. Ele com lágrimas, eu abri mão de tudo, de todo aquele nojinho, de tudo. Quando você é novo, você, eu mesmo era um dos primeiros a falar, aquele moleque não vai dar em nada. E eu peguei e abracei, e quando eu abraçava ele, as lágrimas desciam e eu via que ele estava sendo lavado. Uau. E algumas palavras que eu nem me recordo quais são, o Espírito Santo falou para eu dizer umas poucas palavras. Uhum. Mas naquele momento, aquele menino, ele mudou comigo. E ele, acho que pela primeira vez, ele se sentiu abraçado. E Literalmente. Literalmente. E depois eu fui conversar com ele, a história da família dele, o lance de lealdade familiar, de ter um pai problemático, um avô problemático. E assim, ele tava repetindo a mesma história dos pais, tava repetindo aquela mesma história. E eu pude, assim, eu não tenho mais contato, o colégio muda, mas eu sei que eu pude amar sem condições. Eu tive que abrir mão do meu orgulho, de ficar sujinho, de passar o resto da aula ali suado, provavelmente fedendo, porque eu sabia que aquela pessoa precisava de amor. O amor cura, né, cara? E aquilo foi restaurador pra mim também. Eu abri mão de muito conceitinho, de muito achismo, de muito não sei o quê. Não, cara, eu era só uma pessoa que precisava abraçar a outra. É porque é impossível você tocar sem ser tocado, né, cara? Nossa, é exatamente isso. E pastor, tem um ponto também que eu gostaria de tocar, é que o amor ele vence o medo também, né? Teve uma situação que aconteceu comigo, eu tava indo ministrar a minha célula, aí eu passei em frente a uma boca de fumo, assim, ó. Os caras lá vendendo droga, na cara dura lá. Eu, cara, eu vou ministrar pra esses moleques, vou chamar esse moleque pra minha célula. Parei lá na bocada lá na Santa Maria, quem mora aqui já tem. Uou! Bem barra pesada. Santa Maria! Santa Fé. Parei lá, né?
nessa boca de fumo e tal, maior movimentação, o moleque já ficou meio cabreiro assim quando eu parei. Aí tá, eu lembro que eu comecei a chamar os meninos pra célula e tal, eles, não sei o que, na próxima a gente vai, aquele mesmo papo. Aí eu, não, vamos sim e tal, Jesus ama vocês, ele morreu por vocês e tal, ministrei pra aqueles meninos. Eu lembro que naquele momento só um foi, pastor. Eu lembro que só um saiu daquele ambiente, só consegui arrastar um. Eu lembro que a gente deu 4 passos assim, tipo contado, 4 passos depois saindo do lugar, né? Parou 4 viaturas da polícia assim, ó, levou os caras tudinho, só um ficou, que tinha sido o que tinha ido comigo pra célula e tal. Muito forte. E se não fosse o amor, meu amor pelo perdido, aquele menino não tinha conhecido o amor de Cristo, não tinha aceitado Jesus na minha célula naquele dia. Uau, que histórias, que momentos. Gente, tem uma vez, criança, ela não tem senso assim, tipo assim, quando você vai falar quanto tá doendo uma dor. Uma vez eu cheguei no meu sobrinho, né? E eu perguntei pra ele, né? Isso é até quando você estuda um pouco de psicologia, eles falam, né? Quanto tá doendo? Eles fazem assim, ó. Quanto tá doendo? Assim. Quanto sei o quê? E eu sempre usei essa métrica pra poder falar assim, quanto que você ama o tio Dudu? Aí faz assim, né? Quanto você ama? Ele, assim. E eu perguntei, né? Quanto você ama o tio Dudu? Sabe como que ele fez? Como é que Jesus morreu, gente? Braços abertos, cara. Eu acho que a coisa mais poderosa que eu consigo ver em Jesus, a gente pode ver tanta palavra, foi porque ele não existe nada mais poderoso do que entender que o amor, porque Deus é amor, nos amou, cara. Então não existe nenhuma forma de ser amado. E quando você é amado, esse amor transborda, invade todas as outras pessoas. E não com frase de efeito, não com sei o que. É pura atitude. Amém. Fechamos? Então, nunca foi sorte, sempre foi Amor!